Bom, irmãos, para mim é uma grande alegria estar mais uma vez aqui com os irmãos, compartilhando da palavra. Nós estivemos aí ao longo hoje, se eu não me engano, é o 8º episódio dessa série, o episódio que vai encerrá-la. Essa série que a gente deu o nome de Os Améns de Jesus, onde nós acompanhamos ao longo de todos esses domingos e também na sexta-feira, trechos em que Jesus ele faz declarações solenes, ele aponta, como a gente vê no português, o em verdade te digo, vindo anteriormente a uma declaração que demonstrava profunda autoridade, como se ele estivesse dizendo, preste atenção agora no que eu vou dizer, porque isso é substancial para a sua fé. E hoje o texto que nós vamos ler é João, no capítulo 2, os versículos 18 ao 22. E hoje os irmãos vão perceber ao longo da leitura que esse texto em específico não tem a declaração do amém, amém. Não tem Jesus falando em verdade te digo. E isso não é por acaso, porque ao longo da série nós vimos Jesus fazendo essas declarações. E essas declarações elas eram questionadas, elas eram mal interpretadas e, por vezes, rejeitadas. Hoje, no domingo da ressurreição, o que nós vamos ver aqui no texto, na verdade, é quem foi que deu o amém final. Porque, de fato, no texto hoje que nós vamos ver, não foi Jesus quem precisou dizer. Foi o Pai, com um túmulo vazio. Então, quero convidar os irmãos para nós lermos juntos João, no capítulo 2, versículos 18 ao 22, que diz assim: Então os judeus lhe perguntaram, que sinal você nos mostrará para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu, destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam, este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado, Pai, pelo significado, Pai, que esse dia tem para nós. Muito obrigado porque podemos, ó Pai, celebrar não só a sua morte na cruz, Pai, mas de fato a sua ressurreição, Pai, que atesta, Pai, o seu senhorio, o seu poder, Pai, sobre a morte. Abre, Pai, os nossos corações, os nossos ouvidos, ó Pai, que sejamos de fato transformados pela sua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse trecho que nós lemos agora, ele está um pouquinho solto, mas não é de fato um texto que aparece de maneira solta. Há um contexto aqui. O texto, ele começa no versículo 13, com um conflito acontecendo ali, e Jesus tinha acabado de fazer ali a purificação do templo. Se os irmãos lembram dessa situação ou já viram em algum tipo de ilustração o momento que Jesus, ele indignado, ele acaba por expulsar aqueles comerciantes ali do templo, ele vira ali as mesas e tudo, já com certeza os irmãos já devem ter visto alguma ilustração desse tipo. Só que o que acontecia ali era de fato Jesus demonstrando a sua autoridade messiânica sobre o que estava acontecendo ali naquele templo. Por isso que nós vemos na Bíblia, nos títulos aparecendo como Jesus purificando o templo. E ele faz aquilo não como uma forma de simplesmente dizer, não tornem a casa do meu pai um mercado, como se fosse proibido eles venderem aquelas coisas ali, até porque, como sabemos, tinha muita gente que vinha distante
E não tinha como trazer, a logística não fazia sentido também para que todo mundo trouxesse o animal para prover o sacrifício. Então, ali, a questão do comércio, ela fazia sentido e não havia problema algum. O que estava acontecendo ali era que o comércio ele estava sendo montado no átrio mais aberto ali do templo, que era o último lugar que os não-judeus poderiam entrar. Então, o que acontecia é, o único espaço que era acessível para essas pessoas tinha se tornado um shopping. Os líderes religiosos eles tinham eliminado esse lugar que, em tese, seria o único acesso a Deus por aqueles que não eram judeus. E então, o que acontece ali, na verdade, é que o templo, ao invés de facilitar o encontro com Deus, na verdade, o bloqueava. E por isso que Jesus ele reage e ele purifica o templo com aquele episódio de indignação. E é por isso que nós chegamos no versículo 18, em que os judeus eles basicamente reagem a essa atitude de Jesus e perguntam, de fato, que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Irmãos, aqui nós vemos uma frase, uma pergunta daquelas pessoas que ecoa muito nos nossos corações hoje em dia. Por quê? Porque também nesse capítulo 2, no começo do capítulo 2, nós temos a narrativa do milagre de Jesus transformando água em vinho. Jesus, então, nesse capítulo, ele acaba de fazer a operação do milagre de transformar água em vinho. Em seguida, ele purifica o templo, e isso não é por uma coisa sem sentido, porque os capítulos 12, de 2 até 12 de João, são conhecidos como o livro dos sinais. E aqui a palavra sinal, ela é justamente um sinal miraculoso, um sinal espetacular, algo que aponta para além de si mesmo. E a pergunta deles, meus irmãos, não é curiosidade. Eles não estão preocupados em entender de Jesus de fato como se fosse simplesmente curioso. O que o Senhor pode nos mostrar? Ou então, mostra-nos alguma coisa como uma mera curiosidade. Na verdade, eles estão realmente questionando a autoridade de Jesus por ter feito o que ele tinha acabado de fazer, e fala para eles como se fosse assim: prova-te. Se prova, então. Mostra alguma coisa que realmente justifique o que você acabou de fazer. É o mesmo reflexo que aparece em outros episódios de outros evangelhos, quando pessoas perguntam, e os próprios discípulos falam: mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Qual o sinal que o Senhor vai nos mostrar? É o tempo inteiro as pessoas questionando Jesus e pedindo para Jesus um sinal que de fato validasse aquilo que ele estava trazendo. E a resposta de Jesus é sempre a mesma. E aqui nesse texto não é diferente. A resposta de Jesus é: o único sinal que realmente importa é a morte e ressurreição do Filho do Homem. Há uma condição muito profunda no coração humano que diz a Deus: se você fizer isso, eu creio. Uma fé que negocia antes de se entregar. A gente faz isso muito mais do que a gente imagina, e não só em coisas grandes, meus irmãos. Não estou falando apenas de cenários de doenças terminais ou de calamidades com efeitos estratosféricos. Estou falando de uma fé cotidiana, uma fé diária, que nos coloca na posição diante de Deus de sempre querer exigir prova dele antes de confiar que ele é Deus. Os judeus, eles não eram excepcionalmente céticos. Não estamos falando aqui de pessoas ali que especificamente estavam para demonstrar ceticismo e incredulidade na pessoa de Jesus.
Nós estamos falando de pessoas que retratam o que nós mesmos fazemos, muitas vezes sem mesmo perceber, ou outras ainda percebendo e achando que estamos fazendo algo certo. Por isso, Jesus, então, ele responde de uma maneira diferente. O episódio da purificação do templo, por exemplo, nos evangelhos sinóticos, ou seja, em Mateus, Marcos e Lucas, eles apresentam esse episódio no final do livro, como se retratando o final do ministério de Jesus. E João coloca no capítulo 2, ou seja, no comecinho do que seriam os capítulos que refletem o livro dos sinais. E isso não é algo sem sentido, porque de fato aqui o que está acontecendo é Jesus, ao iniciar esse caminho, João, na verdade, a narrar esse episódio, esse caminho de Jesus, ao longo dos sinais que ele faz nesse livro, ele inicia mesmo esse bloco apontando já para o maior sinal que seria feito e, de fato, o sinal permanente, que é o que teria mais significado. Só que, meus irmãos, quando a gente pensa em sinal, quando pensamos em milagres, muitas vezes a gente faz a conta como se isso fosse suficiente para, de fato, fechar lacunas que temos no nosso coração, ou como se isso, certas coisas, se nós alcançássemos, se nós conseguíssemos, se nós tivéssemos, então seríamos satisfeitos. Então tudo faria sentido. Então aquilo que cremos não seria algo difícil de acreditar de fato. Só que, meus irmãos, como nós refletimos aqui também alguns domingos, o momento que fez com que aqueles líderes decidissem de fato matar Jesus, qual foi? Foi logo após a ressurreição de Lázaro. Não é possível que depois de tudo que Jesus fez visivelmente, e não só transformar a água em vinho, curar um cego, curar um coxo, ressuscitar um morto que estava morto há 4 dias, e a resposta a isso é o quê? Precisamos matá-lo. E como que eu e você continuamos com essa mentalidade de que sinais, de que milagres, de que bênçãos recebidas e algo que nós podemos tocar, ver, que é palpável, isso é o que vai de fato fechar as contas do nosso coração para dizer, agora sim, eu estou satisfeito e contente em Deus. Meus irmãos, não é assim. E não é assim só no nosso mundo, já é assim na própria narrativa bíblica. Os sinais não produzem fé. Eles podem impressionar, eles podem apontar para algo, mas eles não são capazes de transformar um coração distante de Deus. Portanto, meus irmãos, a primeira pergunta que entra aqui é, de fato, em que condições a minha fé funciona? Quando Deus corresponde minhas expectativas, então eu posso dizer que estou bem com Ele e que minha fé está firme? Quando minha saúde está do jeito que eu pensava? Quando a minha família está equilibrada e a paz na minha casa plena? Quando no meu trabalho eu tenho a compensação financeira que eu espero e pessoas à minha volta que não me causam problema ou um chefe que não seja abusivo? Quando os meus planos são alcançados e os meus sonhos são realizados? Irmãos, em que condições que nós colocamos para que Deus seja Deus da nossa vida? Que sinais nós esperamos que Jesus faça para que eu possa o reconhecer como Senhor e Salvador da minha vida? Será que quando alguma coisa disso falha, ou até mesmo tudo,
eu olho para os céus e falo: Deus, que sinal o Senhor vai me mostrar? Jesus, que sinal o Senhor vai fazer para que eu possa crer de novo? Pensa, irmãos, que essa relação de contentamento e o que esses homens não entendiam e que nós muitas vezes também não entendemos. Pensa como aquela situação de que você com uma pessoa que você confiava nela e ela acaba falhando com você em algum momento. Aquilo te causa algum certo incômodo, a ponto de que, a partir daquele momento, por mais que aquela pessoa acerte em várias vezes, a sua desconfiança que foi produzida no seu coração sempre vai fazer você prestar mais atenção para aquilo que ela não fez. Isso acontece muito nos nossos relacionamentos e com certeza reflete na forma que nós nos relacionamos com Jesus. Nós olhamos para nossas vidas e dizemos: ok, agora consegui um bom emprego, mas eu ainda não ganho o quanto eu gostaria de ganhar. Mas eu ainda não estou na empresa que eu gostaria de estar. Tudo bem, eu tenho uma família, mas a minha relação com os meus filhos ou com a minha esposa não é a relação que eu gostaria de estar, porque eles são assim, ou ela é assim. Nós sempre temos essa mania de apontar para as áreas da nossa vida que falta alguma coisa, para dizer: é por isso que eu ainda não estou contente. É por isso que eu ainda não estou satisfeito. É por isso que ainda falta alguma lacuna no meu coração. E o que Jesus vai nos ensinar é que a fonte do nosso contentamento jamais deve estar fundamentada em nada que seja visível, palpável, alcançável pelas nossas mãos, porque nada disso produz plena satisfação. Portanto, que os judeus perguntam para Jesus: que sinal você vai nos mostrar para fazer essas coisas? E Jesus responde eles sem o amém, amém. Sem a declaração do em verdade te digo. Jesus responde dizendo: destruam este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Essa é uma das mensagens mais carregadas que Jesus diz para aquelas pessoas, e você percebeu aqui que não tem o amém, amém, mas isso não significa que dispensa a autoridade de Jesus sobre aquilo que ele vai dizer, mas pelo contrário. Na verdade, ela é como se fosse Jesus dizendo, ele diz essa expressão sem mesmo precisar falar: preste atenção naquilo que eu vou dizer, ou isso é substancial, porque mais para frente ele vai dizer: vocês vão ver. E o termo que Jesus usa para falar da destruição do santuário, obviamente que ele não está falando para aqueles homens, de fato, destruam esse santuário como se fosse, saiam quebrando tudo, trazendo todas as paredes abaixo. Ele está falando de uma maneira como se fosse irônico-profética, para dizer para aqueles homens: continuem o que vocês estão fazendo. Continuem com as práticas que vocês estão tendo. Continuem fazendo deste santuário o que vocês estão fazendo, porque vocês vão ver o que vai acontecer. Continuem, façam o que vocês estão fazendo. E vejam então o que acontece. Jesus aqui então ele antecipa o que aquelas pessoas, o que seus adversários vão fazer. E ele transforma mesmo até o próprio ato de matá-lo no gatilho do sinal que eles mesmos pediram. Eles pedem por um sinal. Jesus já responde com o gatilho dizendo: o sinal vai vir.
Apenas continue fazendo o que vocês estão fazendo, que vocês vão ver até onde isso vai dar. E o verbo usado quando ele diz, eu o levantarei, a palavra no original do levantarei, no Novo Testamento, ela é muito usada para falar sobre ressurreição. Jesus, então, ele aponta para si como o próprio sujeito. Eu levantarei. Como diz em João 10, nos versículos 17 e 18, ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Jesus, ele está aqui dizendo algo profundamente poderoso para se apontar como sendo ele o templo. Como nós vemos em outros momentos da Bíblia, nós vemos também a figura de Jesus como sendo o sumo sacerdote. Como nós refletimos nessa quaresma também, Jesus como a figura do cordeiro, ou seja, o próprio sacrifício. Agora Jesus aclama para si como sendo o templo. Ele é então simultaneamente o templo, ou seja, o lugar onde Deus habita, o sacerdote, ou seja, quem oferece o sacrifício, e o sacrifício que é oferecido. Toda a tipologia do culto do Antigo Testamento que nós estamos vendo, o altar, o sacerdote e o cordeiro convergem na pessoa de Jesus. Não há nada fora dele que possa ou que precise ser acrescentado. E Jesus, quando ele diz, destruam este santuário, vocês podem perceber que até a palavra traduzida não é templo, é santuário. E Jesus diz que ele vai o levantar. Se nós olharmos para o texto bíblico, nós vamos perceber que um pouco antes, quando os judeus falam a respeito do templo, eles usam uma palavra, que é de fato traduzida como templo. Jesus, quando diz destruam este santuário, ele usa uma outra palavra, que na verdade no seu original tem o sentido do lugar mais santo. Lembra que eu falei que como no templo haviam áreas específicas e delimitadas até onde certas pessoas poderiam ir. E Jesus, quando ele fala do santuário, ele aponta para aquele lugar mais santo, onde só mesmo o sacerdote entrava para oferecer ali o sacrifício do povo. Jesus está apontando para si mesmo como o lugar mais santo, onde a presença de Deus habita. E aí, meus irmãos, a pergunta que fica: como que eu tenho tratado a pessoa de Jesus na minha vida? Como que eu tenho lidado com a necessidade de Jesus de se justificar perante mim? Como alguém que deve provar a sua divindade a cada nova dificuldade que me é apresentada? A boa notícia, meus irmãos, é que Jesus ele não negocia sua autoridade. A boa notícia é que Jesus não barganha conosco para que nós consigamos dele o que a gente quer. E isso é boa notícia porque isso é pura demonstração de graça. Ele está dizendo que a demonstração definitiva já aconteceu. Destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Pensa que como se Jesus estivesse dizendo para eles, eu não sei se aqui quem joga xadrez. Tem uns irmãos que são muito melhores do que outros. Eu, por exemplo, faço parte da equipe dos que não sabem. E eu não sei se os irmãos já jogaram xadrez com alguém que sabe jogar. Chega um momento ali que aquela pessoa já fez todas as contas na cabeça dela, já sabe todos os movimentos que você pode ter, ao ponto dela mesmo virar e te entregar o tabuleiro e falar: faz o que você quiser.
porque eu já sei o resultado. É isso que Jesus está dizendo para aqueles homens. Jesus ele está literalmente colocando o tabuleiro em frente deles e dizendo: façam o que vocês quiserem. Não vai mudar em nada o destino que já está preparado. E então, mediante a essa atitude de Jesus, como que aqueles homens respondem? Porque como eu acabei de falar, Jesus, quando falam de destruir este santuário, ele está se referindo ao templo, à palavra do templo, mas àquele lugar mais santo, aquele lugar mais íntimo, inacessível para a maioria das pessoas. E como que aqueles homens então respondem a Jesus? Com uma outra pergunta demonstrando incredulidade, com uma outra pergunta demonstrando até mesmo algum tipo de sátira para o que Jesus tinha acabado de dizer. Eles perguntam para Jesus: este santuário foi edificado em 46 anos. E você quer levantá-lo em 3 dias? Meus irmãos, se alguns domingos nós vimos Nicodemos perguntando para Jesus como é que pode um homem velho voltar ao ventre uma segunda vez, aqui agora os homens estão perguntando: como é que você vai levantar em 3 dias algo que já faz 46 anos que levou para ser levantado e ainda não tinha nem sido terminado? Jesus não estava falando dos tijolos. Jesus não estava falando da estrutura. Jesus não estava falando daquilo que eles estavam vendo. E o bonito aqui que nós vemos é a interrupção que o narrador faz nesse texto. João é como se ele estivesse mostrando a cena de Jesus falando com aqueles homens. Os homens então fazem essa pergunta para Jesus e imagine então como se tivesse uma participação do narrador para fazer um comentário, que é o que ele diz no versículo 21. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. E aqui, meus irmãos, é onde está o centro teológico de toda essa mensagem. Quando Jesus, então, ele fala a respeito do santuário que seria levantado, João, ele corrige ali, digamos que a interpretação daqueles homens para dizer: ele não estava falando daquilo. Ele não estava falando da estrutura. Ele não estava falando do que aqueles homens estavam vendo. Eles estavam falando do santuário do seu corpo. A mudança aqui, meus irmãos, não é acidental, e Jesus usar a mesma palavra de santuário para referir aquele lugar mais santo não é acidental. Jesus ele está falando com todas as palavras que o lugar da habitação de Deus não é mais um templo construído por mãos humanas. O lugar onde Deus habita, o lugar onde emana a presença do Senhor, não é mais algo construído por vocês. Ele está a dizer que esse lugar é o seu corpo. O que isso significa, meus irmãos? Ao longo da narrativa bíblica nós vemos a progressão de como que se manifestava a presença de Deus ao longo da história do seu povo. Nós temos lá no início o Éden, que simbolizava ali a presença. Deus ele caminhava com o homem todos os dias, às tardes ali. Então a presença de Deus era visível e evidente naquele lugar. Com a narrativa do povo israelita, nós vemos ali então a introdução do tabernáculo, ou seja, aquela estrutura que era montada pelo povo para poder prestar cultos ali naquele momento, naquele período também de peregrinação. E ali estava a presença de Deus. Então, o templo de Salomão, esse templo retratado aqui no livro de João, já é o templo reconstruído por Herodes. Então, Jesus ele está vindo ao longo dessa progressão para dizer, aqui há uma nova fase.
Ao longo desse tempo, ao longo dessa progressão tipológica do templo, nós vemos lugares de que simbolizavam e que emanavam o que seria a presença de Deus. Agora é diferente. A presença de Deus habita em mim. Eu sou o templo. Não à toa, quando nós vemos o versículo, quando nós lemos aquele trecho de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra habitou é a palavra que simboliza ou que significa o tabernaculou entre nós. Jesus habita entre nós não apenas como um mero participante da história, mas Ele habita entre nós como verdadeiramente o Deus encarnado, vivendo na terra. A presença plena, soberana do próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. Acontece, meus irmãos, que depois de alguns anos, de fato, aquele templo também foi destruído. Jesus ele profetiza essa destruição no Evangelho de Mateus. Não se trata de uma tragédia teológica. Não se trata de algo que acontece e que de fato destrói a presença de Deus naquele lugar. O que acontece foi a confirmação histórica de que a presença de Deus havia migrado definitivamente para o seu novo santuário, o corpo ressurreto do Filho. O templo de pedra sempre foi provisório. A sombra passou, a substância chega. E, meus irmãos, que perguntas que isso pode levantar para nós hoje? Onde que eu procuro a presença de Deus? Aonde que eu encontro espaço para de fato entender que é aqui que eu encontro a Deus, é aqui que eu busco a Deus? Onde está o centro da nossa busca por Deus? Em estrutura? Programas? Experiências emocionais, sinais, prodígios. Eu acho que eu encontro a Deus na medida em que eu simplesmente venho na igreja, ou acho que eu encontro a Deus simplesmente participando de eventos e programas que a igreja propõe? Ou de fato será que eu tenho encontrado em Cristo ressurreto a essência, a substância mais importante da onde eu posso encontrar a presença do próprio Deus? Aqueles homens, tinham uma expectativa. E Jesus, Ele não se propõe a responder à expectativa deles como eles esperavam. Hoje também eu tenho expectativas não atendidas. Hoje também tenho planos, tenho metas, tenho objetivos que por muitas vezes eu oro e falo para Deus: Deus, realiza esse plano. Deus, realiza esse sonho. Deus, me ajuda a alcançar essa meta ou a alcançar esse objetivo. Eu busco Deus na medida em que eu preciso dele para fazer alguma coisa para mim. E o que Jesus está dizendo é: não busque mais a Deus por coisas que você precisa ou que você quer dele. Busque a Deus porque Ele é tudo que você precisa. Isso não significa, meus irmãos, em nenhuma instância que Deus ele é indiferente às nossas expectativas. Isso não significa em nenhuma instância que Deus não se preocupa ou que Deus não se importa com aquilo que o meu coração deseja. Mas o que isso significa é que o cerne das nossas expectativas, o centro da nossa esperança, nunca deve ser algo que a gente espera receber da mão de Deus, senão o próprio Filho ressurreto. Isso é de extrema importância,
porque aquilo que nós vemos, ou aquilo que nós recebemos, ou aquilo que nós alcançamos, jamais corresponde na sua integridade àquilo que o próprio Filho nos oferece na eternidade. Os judeus, eles estavam esperando de fato um templo de pedra restaurado. Os judeus, eles estavam de fato esperando um Messias vitorioso sobre o Império Romano. Eles estavam esperando alguém que viesse com força para colocar Israel no lugar que lhe era devido. Não era isso que Deus tinha preparado. Eu, quando estou conduzindo, não importa o trajeto que seja, eu sempre coloco o Waze para me guiar. Não importa, eu posso estar indo daqui para casa, eu coloco o Waze. Só que tem muitas vezes, e já imagino também que os irmãos até possivelmente podem nem usar por causa disso. Às vezes a gente se encontra em algum lugar que o mapa, o Waze, ele mostra para nós, vai por aqui, e a gente olhando ali. A gente, olhando a realidade, a gente percebe às vezes tem um buraco na via, não dá para passar. Ou às vezes acabou de acontecer um acidente e não dá para passar. Ou às vezes mesmo a gente, pela nossa experiência, nós olhando aquilo, vendo, não é o melhor. O que está acontecendo aqui é como se os judeus, eles tivessem um mapa. Os judeus, eles tinham ali o GPS, eles tinham o Waze. Mas na medida em que se viram diretamente de frente com a manifestação real da qual esse mapa representava, eles não conseguiram identificar que aquilo que eles estavam vendo era de fato a representação real daquilo que eles esperavam. Quando o destino chega em pessoa, os seus olhos não são abertos para identificar que era Ele que eles estavam esperando. Ele é a realidade vista com os próprios olhos. Eles ainda estavam esperando algo ou visualizando algo que o mapa estava dizendo para eles. Portanto, no versículo 22, há um pulo cronológico, como se o narrador tivesse dado uma pausa nessa narrativa e já contado um spoiler do final. Ele diz: quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Esse versículo aqui, meus irmãos, tem 3 movimentos. Um gatilho para dizer quando? Quando ele ressuscitou. Uma memória para apontar que eles se lembraram. E uma fé dupla, que aponta que eles creram na Escritura e nas palavras de Jesus. O termo para dizer lembraram-se está no passivo, não por uma coincidência, mas de fato para indicar que o que fez com que aqueles discípulos conseguissem se lembrar não se tratou de uma memória fruto de um conhecimento cognitivo, fruto de um ato cognitivo. O que isso está simbolizando aqui para nós é que algo o fez lembrar. Não apenas algo, mas alguém os fez lembrar. Se nós vimos o capítulo 14, versículo 26 de João, está explícito dizendo que o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. João, no versículo 22, ele descreve como um evento histórico, uma obra prometida pelo próprio Cristo, de que o Espírito Santo os fará lembrar daquilo que tenho dito.
Aqueles homens então entenderam e creram no que Jesus havia dito apenas depois que ele ressuscitou. A ressurreição de Cristo, ela não apenas confirma Jesus e então faz com que aqueles homens creiam nele, mas a ressurreição de Cristo confirma toda a Escritura que anunciava e que apontava para a pessoa dele próprio. A ressurreição, meus irmãos, é o evento que recontextualiza tudo. Porque se nós pensarmos um pouco mais, os discípulos, eles estiveram presentes quando Jesus disse, destruam esse templo. E eles não entenderam também o que Jesus disse. Não estamos falando só do ceticismo dos líderes religiosos que queriam matar Jesus. Os discípulos não entenderam o que Jesus quis dizer com isso. 3 anos de convivência com o Filho de Deus encarnado não foram suficientes para que eles compreendessem o que Jesus havia dito. A fé plena, ela não veio por proximidade. Ela não veio com um acúmulo de experiências. Ela não veio da impressão realizada, produzida pelos sinais de Jesus. 3 anos, irmãos, vivendo perto do Filho de Deus. E nem isso foi suficiente para que eles entendessem o que o Filho de Deus havia dito. E isso, meus irmãos, é o que a gente precisa entender a respeito da compreensão ou da interpretação do evento da Páscoa. Toda a Escritura só se torna inteligível em retrospecto, a partir de um túmulo vazio. A ressurreição, ela não é um anexo, ela não é um apêndice do Evangelho. A ressurreição não é um fato que simplesmente apresenta algo bonito, a fim para pelo menos não terminar a história com Jesus morto. A ressurreição, meus irmãos, ela é a lente pela qual sem ela o Evangelho não tem foco. Esse é o amém que estava em falta na série inteira. Ao longo da quaresma, Jesus ele declara com autoridade, amém, amém, eu vos digo. Hoje é o Pai que responde com o 3º dia, dizendo amém. A minha fé, ela precisa estar ancorada na ressurreição de Cristo. Ou será que na verdade ela está ancorada num conjunto de coisas que eu vivo, experiências que eu passo, sinais que eu recebo, e que precisam ser renovados constantemente para que eu possa me manter um crente? Meus irmãos, é importante nós entendermos que pode ser que algo na sua vida não faça sentido. Pode ser que haja algo na sua vida que as contas não fecham. Pode ser que você esteja numa situação ou esteja passando por algo que a primeira coisa que você pensa é olhar para o céu e dizer, Deus, por quê? Seja sofrimento, seja perda, seja o silêncio de Deus, para o qual nada disso ainda não veio à lembrança. Mas há uma promessa. Uma promessa de que a compreensão plena, ela vem. E o Espírito é o que nos faz lembrar. Como comunidade, meus irmãos, o que nós temos pregado sobre a ressurreição de Cristo? Como tem sido nosso testemunho a respeito do Cristo ressurreto? Como sendo suficiente? Ou nós sempre dependemos de uma estrutura para nos agarrar?
que produza experiência e que nos atraia por aquilo que nós conseguimos ver e tocar. Verdadeiramente, a fé no Cristo ressurreto é suficiente para que eu viva uma vida plena com Deus? A fé no Cristo que venceu a morte é suficiente? Ainda que o emprego que eu mais queira nunca venha? Ainda que nos finais dos meses a conta sempre esteja apertada por um bom tempo? Ainda que mês a mês o diagnóstico continue sendo negativo? Ainda que nem o meu maior sonho seja realizado? O Cristo ressurreto, ele é suficiente? Ou eu preciso dessas coisas para que ele seja justificado diante dos meus olhos? Uns irmãos podem perceber por trás dessa minha aparência meio nerd, existe um nerd de fato. E eu gosto muito de assistir filmes da Marvel. E quando eu assisto os filmes, eu presto atenção. Eu entendo a história. Eu compreendo o enredo. Mas ainda assim, depois que termina o filme, a primeira coisa que eu faço é entrar no YouTube e procurar por uma análise. Procurar por um review. Alguém que tenha feito um review daquele vídeo de maneira mais detalhada. E eu sempre percebo, ao assistir esses reviews e essas análises, que muita coisa passou despercebida pelos meus olhos. Isso não significa, meus irmãos, que eu não entendi a mensagem daquele filme. Isso não significa que eu não absorvi o que aquele filme quis passar. Isso significa que após os fatos, após o acontecimento, ainda assim possam faltar lacunas da qual a minha compreensão não conseguiu calcular. E eu preciso de um auxílio, eu preciso de uma ajuda que me faça lembrar para os pontos que não faziam sentido, ou para os pontos que passaram despercebidos pelos meus olhos, e haja então uma plena compreensão daquilo que aconteceu. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Depois de 3 anos vivendo com o Filho do Homem em carne e osso na sua frente, foi só depois da ressurreição que os seus olhos foram abertos pelo Espírito Santo para que eles pudessem entender tudo o que eles tinham vivido com o Filho do Homem. E só a partir daí as coisas fizeram sentido. É só a partir da ressurreição de Cristo que nós entendemos que a nossa vida faz sentido. É só com a ação do Espírito Santo que nós somos capazes de olhar para o passado, para situações ruins, para situações catastróficas, e nós conseguimos entender que Deus estava lidando com aquele momento. Que Deus nunca me abandonou. Que Deus nunca deixou espaços vazios. Pode ser que você esteja passando por um momento e que essa compreensão ainda não tenha chegado. Não há promessa de que a sua vida não vai ter dificuldade. Não há promessa de que você não vai encontrar problemas, não vai ter dores e sofrimento. Não há promessa de que você vai ter uma vida próspera no sentido material. Mas há uma promessa de que em algum momento, no futuro, seja daqui uma semana, um mês, um ano, 10 anos, seja no momento em que nós nos encontrarmos com o Pai na eternidade, tudo fará sentido a partir da ressurreição de Cristo. E o Espírito nos fará lembrar. Portanto, meus irmãos, concluindo essa nossa série, nós vimos que, infelizmente, a demanda
do nosso coração pelo sinal perfeito, ela continua sendo insaciável. Nós vimos que os sinais, eles impressionam, mas eles não são capazes de produzir transformação. Nós vimos que Jesus, ele é o verdadeiro santuário, o lugar onde Deus habita. O cumprimento de toda tipologia de templo que nós temos nas Escrituras. E nós vimos que a compreensão plena só chega quando o Espírito faz lembrar a luz da ressurreição. Com isso, meus irmãos, o que nós fazemos com esse domingo de Páscoa? O que nós fazemos com tudo isso que nós escutamos? Como que nós podemos olhar para Cristo e como que a nossa esperança pode ser renovada na medida em que nós olhamos para um Cristo ressurreto? A verdade é que o texto de hoje não pergunta para nós: você já fez a sua decisão? O texto não pergunta para nós: enfim, você acha que faz sentido crer em Jesus por algo que Ele te fez ou por algo que Ele te mostrou? A pergunta é: o Espírito te fez lembrar? Porque a fé que salva não é produto da vontade humana. É memória reativada pelo próprio Espírito, à luz de um Cristo ressurreto. Se hoje o Espírito está a te fazer lembrar, se hoje palavras que você ouviu, textos que você leu, sinais que você não entendeu, estão sendo lembrados, não resista. Isso é o amém de Deus chegando até você. Isso é o Espírito te fazendo lembrar de coisas que passaram e coisas não compreendidas, que à luz da ressurreição passam a fazer sentido. Se você já crê, a ressurreição ela é suficiente. É suficiente para o teu sofrimento. É suficiente para a tua dúvida. É suficiente para a tua dor. É suficiente para a tua dificuldade. Meus irmãos, que nas nossas vidas possamos encontrar todos os dias a nossa esperança no Cristo ressurreto. E isso tem que ser o suficiente. Isso tem de bastar. Porque de fato é o Cristo ressurreto que é o maior sinal demonstrado por Deus, que valida, que atesta o senhorio dele sobre até o poder da morte. E é sob essa promessa, sob essa confiança, que nós o esperamos para estar com Ele por toda a eternidade. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, graças te damos, ó Pai, porque o Senhor é bom. Graças te damos, ó Pai, porque nós juntos na sexta-feira relembramos, ó Pai, da sua morte, a sua entrega, Pai, o seu sacrifício naquela cruz. Mas que bom, Pai, é não ter parado ali. Que bom, Pai, que a história não termina, ó Pai, com o túmulo fechado, mas a história termina, Pai, com o túmulo aberto e vazio. Obrigado, Senhor, porque é através, ó Pai, da sua ressurreição que tudo faz sentido. Obrigado, Senhor, porque a sua ressurreição é suficiente, Pai. Obrigado, Senhor, porque apesar, Senhor, das nossas dores, apesar, ó Pai, do nosso sofrimento incompreendido, possamos, ó Pai, encontrar em Ti a esperança, Pai. E entender, ó Pai, que pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas o Seu Espírito sempre há de nos lembrar.
à luz da sua ressurreição. E que isso seja o suficiente, Pai. Fortalece, Pai, a nossa fé. Fortalece, Pai, os nossos corações. Ajuda-nos, ó Pai, a enxergar a Páscoa, Pai, não apenas como mais um evento no nosso calendário ou uma data comemorativa para juntar as nossas famílias, mas de fato, Pai, um episódio marcante, Pai, que não muda apenas o meu hoje, mas muda toda a minha eternidade. Obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ressuscitou e a morte não te venceu. Nós oramos esta manhã, Pai, agradecidos, e pedimos que o Senhor esteja conosco, nos iluminando e nos ajudando, Pai, nos auxiliando nessa caminhada, por mais árdua que seja, a jamais nos esquecermos do que o Senhor fez, e que seu Espírito seja conosco, sempre a nos lembrar que o Senhor é suficiente. Em nome de Jesus, amém.